Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 31, Coisas Mínimas. Pois se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas 12, 26. Vamos ver o que o Emmanuel traz para a gente aí. Boa tarde, que Jesus nos abençoe o nosso estudo. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que com falsa superioridade zombam das tarefas humildes como se não fossem imprescindíveis aos êxitos dos trabalhos de maior envergadura. Ou seja, a gente não valoriza o trabalho, trabalhos menores, ou seja, não existe trabalho menor. Primeiro não existe, né? Mas vamos lá. Vamos dizer assim, um médico, um advogado, um engenheiro, eles acham que só o trabalho deles é que são importantes, só o trabalho deles é que... Menospreza, por exemplo, um porteiro, menospreza, por exemplo, um pedreiro, um servente pedreiro, Não todos, não estou generalizando também, não. Tem gente muito consciente disso, tá? E o próprio ser humano, ele acha que ele faz pouco, que o trabalho dele não tem valor. Todo trabalho tem valor. Na casa espírita, na igreja, nas igrejas, seja onde for, nos templos, seja onde for. Os dirigentes, os padres, os pastores têm seu valor. Mas as pessoas que estão ali dentro, vamos considerar assim, as formiguinhas, os formiguinhos ali de dentro, tem valor demais. Nada daquilo ali funcionaria se não fosse isso aí. Por exemplo, se não fossem as pessoas que fazem os trabalhos considerados pequenos, que elas acham que são pequenos, mas não são pequenos, não. Tá? Vamos falar, por exemplo, de uma igreja. Tem que ter as pessoas para limparem, tem que ter as pessoas para cuidar daquilo. Na casa espírita tem as pessoas que cuidam da casa espírita, tem as pessoas que varrem, que passam pano, que lavam, tem outras pessoas que pintam, tem outras pessoas que fazem tudo, né? Lógico, tem os dirigentes, os expositores, passistas, né? Pessoas que trabalham no passe, mas todos têm o seu valor ali dentro. Todo mundo é igual, né? A gente não está conseguindo fazer o que a gente consegue fazer. Como que nós vamos preocupar com coisas maiores, né? É isso que Jesus quis explicar. E que a vida é isso. E que um sábio, por exemplo, ele começou a aprender o beabá, né? Ele pode ser sábio, ele pode ser gênio, mas ele teve que aprender o beabá. Ele aprendeu o beabá. Tudo começa, tudo tem que ter uma base. E os trabalhos pequenos são bases de tudo. Na nossa vida, tem pessoas muito mais importantes do que muitas pessoas que se julgam importantes. Por exemplo, imagine a limpeza urbana, por exemplo, os lixeiros, né, os garis que trabalham recolhendo os nossos lixos. Não sei se aí nos Estados Unidos tem, mas deve ter sim, que eu já vi nos filmes. Imagine se não tivessem esse pessoal. Imagine se não tivesse quem recolhia o lixo. Ia ficar um caos, né? Se eles entrarem de greve, a gente vai sentir isso, né? Então, sem contar que a gente tem que lembrar que nessa vida tudo tem importância. Uma poesia, por exemplo, se faltar um verso, ela não é poesia, né? Vamos lá, então. Vamos ver o que o Emmanuel traz pra gente, então. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Foi isso que eu acabei de falar. Além disso, nenhuma outra obra perfeita sem as particularidades que não foram devidamente consideradas, compreendidas. As coisas mínimas têm que ser compreendidas nos mínimos detalhes, né?
De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Por exemplo, todo mundo é apaixonado com Madre Teresa de Calcutá, com Chico Xavier, Divaldo Franco, né? Todo mundo quer ser isso aí, é claro, tem que querer mesmo, mas tem que querer. Mas a gente não sabe o que esse pessoal passa para chegar nesse ponto, o que passaram lá atrás em outras vidas para chegarem aí. A vida do Chico, por exemplo, não foi fácil. Querer ser igual ao Chico é legal, mas querer passar o que ele passou, ninguém quer, né? Mas a gente quer coisa grande, a gente sonha com coisa grande, a gente sonha com coisa que a gente não pode ainda, não estamos preparados, nós não estamos preparados. Por exemplo, nós não estamos preparados para um plano espiritual superior, né? Porque nós não nos sentiríamos bem lá. Porque lá é prece direta, é muita coisa, muita pureza. Nós não suportaríamos nem o clima, tá? Pra você ter uma ideia. Mas eu quero ir para um plano superior, eu também gostaria, todo mundo gostaria, mas nós vamos chegar lá. Caminhando, tudo. O dia começa de manhã cedo, né? Ele não começa pela noite, não. Ele começa pela madrugada, depois meia-noite, vai clareando e é o dia. O dia está nascendo. Então, primeiro nasce o dia, né? E a gente quer... Meu pai falava, né, assim, é de manhã que começa o dia. Quando ele tinha que corrigir a gente, né, e o pessoal fala, ele é muito novo ainda, não, é de manhã que começa o dia. Então, é de manhã que começa o dia. Então, a gente tem que caminhar gradativamente dentro das nossas possibilidades. Nunca pensar que o nosso trabalho não é importante. Todo o trabalho, tudo que se faz nessa vida, pelo bem, que não seja desserviço, que seja serviço, é importante. Dentro de uma casa religiosa, todos que trabalham na casa têm o mesmo valor. Todo mundo precisa dela. Todo mundo precisa das pessoas que limpam. Imagina você chegar numa casa, numa igreja, está tudo sujo, cheio de papel no chão, os banheiros sem cuidar, tudo isso. Imagina. Então, muitas pessoas ainda não têm condições, por exemplo, de estar fazendo palestra, estar falando, não tem condições da pasta, não tem condições assim nas igrejas. Muita gente não tem a condição de conhecimento que um pastor tem. E outras pessoas têm até mais, mas não devemos querer avançar na lua pensando que é queijo, né? Não adianta querer avançar na lua pensando que é queijo. A gente tem que ter consciência da nossa capacidade, da nossa possibilidade e agradecer muito a Deus porque nos deu essa possibilidade. O pedreiro que é pedreiro, o eletricista, o bombeiro, o limpador de chão da casa espírita, da igreja católica, da igreja evangélica, quem arruma, quem troca os paninhos, quem põe as flores, todo mundo ali é de uma importância muito grande. E quem está ali tem que entender também que ela não pode querer voar, querer ser pastor, querer ser padre, querer, né, ser expositor, dirigente de uma casa espírita. Não é assim. Todo mundo vai galgando devagarinho, vai galgando e vai chegando. Consciente de que todos nós temos o nosso valor em qualquer situação que estejamos, tá bom? Destacar, entretanto, exige muitos cuidados. A gente tem que ter cuidado mesmo, porque, olha, veja bem, todo mundo quer ser destaque, né? Mas o espinho também, ele se destaca, né? E uma pedra também, ela se destaca e você tropeça nela. Então, se destacar é legal, mas tem que saber como fazer isso, qual tempo, como fazer, como acreditar, como ter fé, para poder se garantir um futuro, para poder ser aquilo que você acha que é grande, que não é tão grande assim, né? Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra, ninguém é melhor do que ninguém, né?
somos todos iguais, estamos no mesmo barco, caminho evolutivo, reforma íntima, renúncia pra caramba. Essa palavra me mexe muito comigo. A gente tem que renunciar a muita coisa que nos incomoda, né? A gente não quer renunciar às nossas as coisas boas, que a gente considera boa, né? Que as coisas que a gente acostumou, estamos viciados nessas coisas, né? Mas compreendendo sempre que somos pessoas importantes aos olhos do nosso Pai Celestial, somos todos iguais, né? Não tem essa história. E o nosso trabalho, o trabalho de todo mundo é importante demais. Eu não posso esquecer que os apóstolos, né? Isso aí, por exemplo, Lucas, o Lucas era até médico, mas os outros apóstolos eram pescadores. Mas Jesus deu importância pra caramba para eles. Jesus não escolheu nenhum imperador, nem nada para acompanhar ele, não. Escolheu pescadores, cobradores de impostos, essas coisas assim. Então, todos nós somos muito importantes nessa vida, tá? Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito da vida. Beleza? Sendo assim, a gente vai compreendendo que todo mundo tem o seu valor, que todo trabalho tem o seu valor. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos. Amo vocês.